O conceito do Buda no Lotus Sutra. O conceito Hinayana de um único Buda em cada mundo é dramaticamente desmentido no capítulo 11 do Lotus Sutra, onde um stupa, ou torre do tesouro, aparece flutuando no ar, sobre a assembleia. Dentro dela estão sentados, lado a lado, Shakyamuni e um ser chamado Taho, ou Buda dos muitos tesouros. Indubitavelmente, os discípulos Shomon e outros seguidores das crenças hinayanas ali reunidos devem ter esfregado os olhos de espanto ante o espetáculo. A visão da estupa milagrosamente suspensa no ar mostra outro aspecto do lótus, que perturbou alguns de seus leitores de mente mais literal, isto é, o elemento fantástico e irracional. Nesta ocasião, talvez seja bom lembrar as palavras de Jasper, que diz, abre aspas, a fim de formar uma ideia clara da imagem do Buda, é necessário, em primeiro lugar, que a mente seja despertada e comovida por certo número de fatos notáveis, a fidedignidade essencial dos quais deve ser confiada ao próprio Buda. Só através desse senso de maravilha e reverência é que se nos tornará possível visualizá-lo. Fecha aspas. Em outras palavras, a pulsação de alegria despertada no interior ou ouvinte traz de repente à vida o Buda. Repetindo, em outras palavras, a pulsação de alegria despertada no leitor ou ouvinte traz de repente à vida o Buda que habita em sua própria mente e coração. É inútil perguntar se um fenômeno milagroso desses realmente ocorreu na ocasião em que Shakyamuni pregava o Lotus Sutra. Nem haveria sentido em tal pergunta. A mensagem importante a ser recolhida no trecho é que o mundo do Buda está presente na força vital de todas as pessoas. Quando sentimentos de adoração para com o Buda são suficientemente fortes, esses vários mundos do Buda existentes em todas as pessoas invariavelmente surgem sob forma visível. Para os crentes Mahayanas que viveram naquela época, centenas de anos após a morte de Shakyamuni, numa ocasião em que o Dharma parecia correr o risco de desaparecer do mundo, não havia outro caminho senão pôr para fora de si mesmos e visualizar o Buda vivo que existia em seus corações e mentes. E foi essa busca intensa e devota do Buda da mente, que os levou a reunir os ensinamentos Mahayanas que haviam sido transmitidos de geração a geração, dar-lhes palavras e formas fixas e desta maneira compilar o texto que hoje conhecemos como Lotus Sutra. A visão da torre do tesouro subindo e pairando no céu, então, tem a intenção de expressar o princípio da capacidade de todos os seres de realizar, através da força vital de que são possuidores, os mundos do Buda existentes em todos eles. Ao mesmo tempo, ela e as explicações nos capítulos seguintes do Lotus servem para refutar o velho conceito de um único Buda para cada mundo. Os capítulos 15 e 16 do Sutra, de maneira análoga, apresentam ideias altamente revolucionárias e em desvio completo dos conceitos mais antigos. A primeira parte do Sutra, em especial o capítulo 2, Meios Convenientes, é dedicada principalmente à exposição da primeira grande verdade universal da obra, isto é, que todos os seres dos outros 9 reinos, que não o estado de Buda,
são dotados da natureza de Buda e contêm em si os mundos do Buda. No capítulo 16, intitulado A Duração da Vida do Tathagata, é revelada a segunda grande verdade, quando Shakyamuni explica que atingiu o estado de Buda a eras incontáveis no passado ao praticar ou seguir o caminho do Bodhisattva. E a prática religiosa que ele seguia na época, outra, não era que o Dharma único exposto no lótus da lei maravilhosa. Temos aí o ensinamento mais importante de todo o Sutra. Chegamos à compreensão de que é através da fé e da prática do lótus, da lei maravilhosa, que os Budas dos 3 mundos e das 10 direções podem atingir o estado de Buda. É a fonte do estado de Buda. E sem conhecê-la, esse estado jamais poderá ser alcançado. Antes de Shakyamuni pregar essa parte do Sutra, seus seguidores haviam suposto que ele chegara à iluminação pela primeira vez quando deixara o lar paterno, praticar austeridades e finalmente se sentara sob a árvore Bodhi. Naquele momento, porém, ele lhes diz, abre aspas, na verdade, ó bons homens, passaram-se muitas centenas de milhares de bilhões de nayutas de kalpas desde que me tornei Buda, fecha aspas. Só podemos imaginar o espanto com que foram recebidas essas palavras. A despeito de tal afirmação, os discípulos Shomon aparentemente continuaram a considerar a iluminação de Shakyamuni como um fato histórico excepcional e a julgá-lo como o único Buda que apareceria para pregar o Dharma em nosso mundo atual. Em vista disso, após sua morte, sentiram-se sem líder e concluíram que o máximo a que podiam aspirar era o estado de Arhat, através de prática diligente das regras de disciplina. Em contraste com essa ideia tímida e prosaica da escola Hinayana, os adeptos da Mahayana, particularmente os que esposavam os ensinamentos do Lótus, insistiam em que todos os seres podiam atingir o estado de Buda e que Shakyamuni viera ao mundo a fim de ajudá-los a chegar a essa meta. Além disso, afirmavam que Shakyamuni viera muitas vezes em diferentes lugares no passado, como quando se manifestara como o Buda chamado de luz ardente, e que, embora como meio para ensinar ao homem parecesse ter entrado no Nirvana, estava, na verdade, eternamente presente nos 3 mundos do passado, do presente e do futuro. Como diz ele na parte em versos do capítulo 16 do Lótus, a fim de salvar os homens, eu lhes mostrarei meu Nirvana como exemplo conveniente, mas na realidade nunca morrerei, estarei sempre aqui e pregarei a lei. Tal é a maneira como Lotus expõe o conceito do Buda. Através desse conceito, o budismo pôde tornar-se uma luz eterna para a orientação da humanidade em todas as eras, uma fé digna de ser propagada por todos os recantos do mundo. Essa amplidão e magnitude de concepção é que tornam o Lotus Sutra excepcional entre as escrituras budistas. É altamente complexo o conceito do Lotus Sutra sobre o Buda eterno e suas numerosas manifestações, que surgem nas várias eras. E comentaristas têm despendido muito tempo e esforço expondo-lhe as sutilezas doutrinárias. Mas não são assuntos doutrinários que me interessam aqui, nem uma visão do Buda como dourada e fulgurante figura de eternidade. Prefiro, em vez disso, imaginar o que Shakyamuni, como homem e líder religioso, deve ter sido. Um homem que, sem dúvida, passou por muito mais dificuldades e sofrimentos
do que jamais revelou aos demais, e que conhecia bem suas próprias limitações. Uma vez que era um príncipe do clã Shakya, numerosos discípulos seus foram também membros do mesmo grupo aristocrático da sociedade, ou jovens da classe Brahmani. De acordo com sua formação essencialmente de classe alta, a nova organização religiosa conseguiu estabelecer uma firme base na sociedade da época, o que certamente lhe foi muito proveitoso paralelamente. O fato de tantos monges da ordem budista serem intelectuais da classe Brahmani fez com que, sob vários aspectos, a organização se isolasse das necessidades e interesses dos devotos leigos, que eram, em muitos casos, de status social mais baixo. Shakyamuni fizera seu aparecimento no mundo da Índia antiga a fim de trazer a salvação a todos os seres. Embora a organização que fundou fosse constituída principalmente de membros das classes Brahmanes, Kshatriya e governante, embora proclamassem a igualdade de todas as classes, a própria formação aristocrática de Shakyamuni inevitavelmente coloriu o pensamento dos integrantes do grupo e lhes tornou difícil pôr em prática os princípios. Essa foi uma das limitações do antigo budismo na forma estabelecida por Shakyamuni, e continuou a sê-lo na religião praticada pelos discípulos nos anos que se seguiram imediatamente à sua morte. Na ocasião em que Shakyamuni, já com bastante idade e aproximando-se do fim de sua missão, pregou o Lotus Sutra, ele, com toda probabilidade, estava consciente dessa limitação. No capítulo 15 do Sutra, o Buda diz aos Bodhisattvas reunidos que eles não precisam conservar e proteger o Sutra, porque inumeráveis Bodhisattvas surgirão debaixo a fim de cumprir a tarefa de proteger, conservar, ler, ensinar e expor o texto. Com isso, ele queria dizer sem dúvida que a ordem budista teria que esperar pelo aparecimento de líderes vigorosos dos níveis inferiores da sociedade, antes que a doutrina da igualdade de todos os seres e sua igual capacidade de atingir o estado de Buda pudesse ser clara e firmemente estabelecida. Repetindo, no capítulo 15 do Sutra, o Buda diz aos Bodhisattvas reunidos que eles não precisam conservar e proteger o Sutra, porque inumeráveis Bodhisattvas surgirão debaixo, a fim de cumprir a tarefa de proteger, conservar, ler, ensinar e expor o texto. Com isso, ele queria dizer, sem dúvida, que a ordem budista teria que esperar pelo aparecimento de líderes vigorosos dos níveis inferiores da sociedade, antes que a doutrina da igualdade de todos os seres e sua igual capacidade de atingir o estado de Buda pudesse ser clara e firmemente estabelecida. Da mesma forma que o lótus, que produz belas flores, tem as raízes fincadas na lama do tanque, o verdadeiro praticante do Dharma vive e trabalha no meio da confusão e agitação da sociedade do dia a dia, compartilhando das alegrias e tribulações do homem comum, exemplificando em seu estilo de vida o espírito autêntico do Lotus Sutra. Só dessa maneira pode ele levar adiante a verdadeira missão do budismo.